Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje com o procurador do município, o advogado Edson Kober, e com o criminalista Marco Merria, que fez muito sucesso em Minas Gerais e acabou trabalhando e tendo que trabalhar com uma mídia muito sedenta e querendo dar o máximo de informações possíveis. Sabemos da tendência das grandes corporações midiáticas, sabemos das informações como se dão, mas, acima de tudo, esta tua experiência, tu já havias trabalhado, Marco, né, dando notoriedade a casos que tu defende, inclusive 2 casos muito importantes, posso citá-los? Pode citar. Que é o caso do Baiar e daquele senhor que atropelou ciclistas. Sim. São defendidos por Marco Merria e seu escritório. São vultuosos, já deu para ver, inclusive, quando tu estás em alguns momentos, recebe ligações da imprensa, da grande imprensa no Brasil, mas algo foi parecido com o que teve em Minas Gerais? Não. Sinceramente, eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu nunca vi o interesse prospícuo de querer buscar o que estava acontecendo naquele julgamento. Sinceramente, eu não vi. Eu não vi o interesse da mídia nacional por um caso dessa natureza. Eu não vi. Eu não vi tanto jornalista ficar 5 dias ou 6 dias, deu quase uma semana, montado uma equipe na frente. Eu nunca vi isso. E sinceramente, o que eu tenho percebido com relação ao pessoal da imprensa, né, que eu discordo um pouquinho do Edson, no sentido de que a imprensa ela não está preparada, ou mesmo os jornalistas não estão preparados. Eu vi, a nível nacional, repórteres com conhecimento muito profundo, mas muito profundo mesmo, da matéria do júri. Eu vi jornalistas que discutiram comigo o contraditório, né? Eu vi jornalistas que levantaram situações na qual, quando foi cassada a palavra da defesa, alegando e sustentando que nem no tempo da ditadura ocorria isso. Quero dizer, né, no meu modo de ver, humildemente, né, discordando do Edson, eu acho que a imprensa está muito preparada. Eu acho que eu vejo a imprensa como... Quando eu falo com uma pessoa da imprensa, eu estou falando com uma pessoa do povo. Entendeu? Que quer saber o que aconteceu, Marco. Então, eu não vejo problema nisso. Agora, eu vejo problema de uma imprensa grande ser tendenciosa. Mas os grandes crimes, Edson e David, os grandes crimes desde o tempo de Roma, né, a gente vê quando o Cícero inaugurou na nossa primeira defesa lá do que defendeu o bandido, foi publicitado, porque tinha as pessoas que falavam e publicitavam dos grandes julgamentos, que eram os repórteres naquela época, e também eram tendenciosos. Então, lá na sua origem, os grandes crimes, todos eles tiveram o falatório tendencioso. E que eu considero isso como aquele que vai se reportar na importância do júri, na condição de defesa do seu cliente, ele tem que estar preparado, ele tem que estar ciente. A gente não fez mais entrevistas, a gente não fez nenhum décimo que tinha que fazer, que era fazer uma sessão, fazer uma coletiva. A gente não fez isso. Porque meus colegas são muito técnicos, eles não estão preocupados com o plenário. E no plenário, eu acho que é importante eu falar, o plenário foi fascinante, e eu acho que esse programa vai ser voltado para as pessoas que estão na área do direito, e me fez ver o seguinte, que nós gaúchos, nós temos uma postura de plenário de contestação. Nós não aceitamos as coisas, e eu vi lá, muito agressivas. Promotor xingando e tal. O Alexandre, ele não xingou. Porque se xingasse, nós íamos brigar. Né? Então, existe uma diferença muito grande de plenário do nosso Estado para o deles. Eu entendo, com todo respeito, eu achei fabulosa a condução da magistrada no plenário. Sabe? Ela soube conduzir leões ali. Leões. Tá? Do promotor também. Agora... Até porque, falando leões, tu estavas numa banca... que é uma banca extremamente polêmica. O próprio Quaresma, é dificílimo segurar. Tu não segura. E, sinceramente, eu considero o maior criminalista de plenário do Brasil. Não porque eu fico com ele à banca, eu já vi outros. Eu vi o Basso, já vi outros, já vi. Ele tem uma genialidade incrível. Ele é gênio na tribuna. Só que muito agressivos. Tanto o promotor quanto o próprio Quaresma. Agressivos. Eu disse para ele, Quaresma, e disse para o promotor, se for no Sul, nós estamos presos, porque é muita agressividade. Eu não estou acostumado a isso. Eu já briguei muito com o Ederson, entende? Mas jamais vou atingir a pessoalidade
Nós gaúchos... Voltaire, né? Elemento de Voltaire. Não concordo com uma palavra só do que diz, mas defenderei até a morte o direito de falar livremente. Tranquilo, é isso que eu vejo. Então eu vi no estado de Minas Gerais uma educação ímpar. Acho que a juíza judicializou bem, foi calmo, foi tranquilo. Tu podia fazer o que tu quisesse de perguntas. Foi maravilhoso a judicialização. O que eu fiquei muito assustado, com sinceridade, foi a agressão dos embates na tribuna. Aí eu fiquei muito assustado, eu não estou acostumado com isso. Sinceramente, o ácido lático mental veio, porque ele te prepara para tudo, né? A gente se prepara para brigar também, né? E aí eu fiquei meio desconfortado nessa aí. Então, mas para nós gaúchos, tranquilo. Se qualquer um de nós que eu citei, colega, tu, nós íamos entrar para o debate e ia para rachar também, entendeu? Foi interessante nisso aí. Edson, como é que tu vê essa questão, inclusive, talvez a imprensa local, como tu está vendo tudo isso? Não, assim, ó, o Marco coloca uma questão e, em parte, eu concordo com ele. Os grandes meios de comunicação, eles têm mais setores. Então, o jornalista se fixa ali, mesmo sendo jornalista, eles têm... Eu estou falando da mídia, uma regra geral. Por exemplo, aqui o Jornal Informativo da cidade, há muito tempo eu tenho visto, com muito bons olhos, e devem ter tido a orientação de um advogado, eles noticiam o fato que aconteceu e não noticiam, evitam de noticiar o nome do envolvido, né? Eu fico pensando assim, para qual é a necessidade disso? Tá, tem os crimes de maior relevância que você não consegue segurar e vai explodir mesmo e tem que explodir, não tem como segurar. Eu acho que a imprensa tem que ser livre mesmo. Mas há uma necessidade das pessoas saberem o nome, identificar o nome. Tal. E aí nós esquecemos, e a população está esquecendo, e nós temos que bater nisso, que nós temos o direito ao contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Né? Nem todos os fatos acontecem. Hoje, por exemplo, nós temos, eu sei que há muita agressão à mulher, né? E é verdade isso. Só que hoje, por exemplo, se uma mulher chegar na delegacia de polícia, se arranhou aqui no pescoço, e disser para o delegado, eu apanhei do meu marido, o juiz vai liberar ela sem contraditório. Vai liberar ele, vai se afastar do lar sem contraditório. Então, é mais ou menos assim. Outras coisas. Hoje, tu chega em delegacia de polícia, por exemplo, faz qualquer boletim de ocorrência, seja quem for, monta uma testemunha, qualquer coisa que for, tu vai ali fora, de repente divulga, tu tá, né? E essa questão, por exemplo, dos Corollas, que houve aqui em Lajeado. Há um rapaz do Banco do Brasil, que eu conheço aqui, ficou 60 dias preso, né, porque ele tinha negociado 2, 3 Corollas. A mídia fez um negócio infernal lá na Câmara de Passa Sete. Eu falei com esse rapaz, tinha 28 anos de banco, e o que eles queriam pegar ele agora? Até teve gente que reconheceu o erro. No momento que ele comprou, negociou esses Corolla, havia uma resolução no Rio Grande do Sul que permitia isso, aquele tipo de negócio. No entanto, ele ficou preso 60 dias, e só durante o processo é que isso foi, inclusive por pessoas do Detran. Só que ninguém foi atrás, isso dá um livro, do volume, inclusive. Ninguém foi atrás disso para rever esse tipo de situação. É com relação a isso que eu me insurjo. Divulga o fato, mas também divulga depois, se houve pena, condenação, mas divulga a absolvição da mesma forma como foi feita antes, porque a reputação das pessoas não é uma coisa tão simples assim. Né? Então, é nisso que eu me insurjo. Eu acho que há uma certa... uma coisa assim muito volúvel, não é volúvel, mas é uma coisa assim muito leviana, e simplesmente julgar. Olha, a questão de fatos, de delitos, todos nós estamos sujeitos no dia a dia. Pode ser um acidente de trânsito, pode ser qualquer coisa, uma agressão, tu te desentendeu ali com a pessoa, daqui a pouco tu te perde. Então, assim, são momentos da vida das pessoas, mas que na sua índole, normalmente, elas não são assim, elas não vivem do crime. Então, tem que ter um certo cuidado com isso, uma certa ponderação com relação a esse tipo de situação. Marco, de certa forma, os criminalistas sofrem um grande preconceito. Por quê? Porque estão defendendo alguém de um fórum privado que tem uma determinada mácula, a princípio, né, sendo investigado, sendo acusado, até que se prove o contrário. E, obviamente, tu acabas tendo que lidar todos os dias com o fato de defender pessoas ou gentes que muitos não gostariam de defender e já gostariam que estivesse segregado de alguma forma. Como tu lidas com isso
vendo um processo de tanta repercussão, como já deixaram bem claro, uma acusação prévia, e depois tu dizes que tem que se trabalhar com a imprensa para despertar talvez essa criticidade em relação ao ocorrido, ao acontecido. Deixa eu só colaborar com o Marco. É bom que o Marco aproveite o espaço para tecnicamente informar. Se o Marco, né, Marco, tu é criminalista, sabe muito mais do que eu isso. Se o Marco não aceitar, por questão ética dele, moral, enfim, um fato, o juiz ele vai ter que nomear um advogado, não é, Marco? Com certeza. Ele vai ter que ter, legalmente, ele vai ter que ter um advogado. Então, o criminalista, o trabalho dele, profissional dele. Eu estou interrompendo o Marco. Semana passada, no programa de rádio, quando botaram fogo naquela dentista, como é que um advogado, tu tem um advogado no programa, como é que ele vai fazer? Ele tem um estômago para defender isso? Eu disse, olha, e ele vai fazer uma defesa técnica, profissional, que o cara tem o amplo direito à defesa e vai tentar diminuir o crime dele. É só isso que eu gostaria que o Marcos explicasse. Bom, mas só uma ênfase. Eu vejo até muito mais do que uma questão profissional. É um dos pilares da democracia. Tu ter amplo acesso à defesa, direito à defesa. Isto é essencial, inclusive no Código Romano, já em Constantinopla, quando foi trabalhado melhor, foi construído melhor, ficava claro que jamais poderia se renunciar à defesa. É obrigatória a defesa. Então, quando tem alguém defendendo, nós também podemos saber que a democracia está sendo garantida. Na verdade, eu entendo que a investidura do cargo aí, no meu entendimento, é superior à legalidade imposta pela Constituição. Eu vejo muita passagem de Moisés no Monte Sinai, quando Deus interpôs a extinção do homem, Moisés, como primeiro advogado, saneou toda a situação, determinando 10 leis. E aí salvou toda a população. O advogado que vai defender casos como esses, tá, de grande repercussão, ele tem que ter o ímpeto. Ou ele vai defender com amor, ou ele vai defender a situação como pensa, no seu critério intelectivo, ou não defenda. Entendeu? Nos casos que eu defendi, e digo Bolle, digo outros tantos, coisas horríveis, né? Ou tu vai com uma convicção que existe defesa, ou tu fica em casa vendo novela.